Olá e mais uma vez bem-vindos ao meu canal do YouTube. Hoje o papo é sobre o autismo e algumas estratégias para o convívio social. E antes de mais nada, a gente tem que pensar que o autista é um ser humano. E todo ser humano deseja as mesmas coisas, que é ser feliz e ser aceito. Independente de ser severo, de ser moderado ou leve, do grau de autismo, né, que a gente chama, todo autista tem direito de ser feliz. E para isso a gente tem que minimizar o preconceito e dar um máximo de amor, de compreensão, de atenção, principalmente dentro da família. Porque a família é a base de tudo. E é a sensibilidade e a dedicação dos familiares que vão ajudar muito a criança. É importante que a família se una aos profissionais que entendam a necessidade da criança de se sentir bem em primeiro lugar. Os pais e os profissionais unidos devem traçar um plano, um planejamento que começa com a pergunta muito importante, que é: como podemos viabilizar o bem-estar deste autista? E por que eu digo isso? Porque toda pessoa que se sente bem tem vontade de fazer alguma coisa. Então, quando a criança se sente bem, à vontade, ela tem vontade de aprender. Ela está mais disposta a aprender ou a assimilar o que está sendo dito ou o que está sendo ensinado. E como eu falei, a família é a base de tudo. Como os pais, né? Não só os pais, os irmãos, os avós, os tios, como todos eles reagem, isso influencia também no comportamento da criança e, né, no seu bem-estar e no aprendizado. Então a família deve procurar estabelecer uma boa relação com todos que vão cuidar da criança, incluindo os professores e os terapeutas. Sempre digo que autismo é um trabalho de equipe, é cada um fazendo a sua parte. Os autistas querem aprender, mas muitas vezes não sabem como. A sociedade moderna tenta como que nivelar, né, os cidadãos, em todos os sentidos. A educação segue o padrão estabelecido, protocolos, metodologias, o sistema, né? Mas, na verdade, todo mundo é diferente. Todos nós somos diferentes, não só os autistas. Somos seres humanos distraídos, ou focados, ou calmos, ou agitados, lentos, rápidos, enfim. Todos temos as nossas peculiaridades. Alguns, como os autistas, têm um pouco mais que a maioria. E se fosse respeitada essa natureza humana, eu acho que existiriam escolas que adotassem vários métodos em diferentes classes. Mas parece que o que é permitido na política brasileira, né, é negado à educação. A educação não muda. O sistema é o mesmo há tanto tempo e exige que todos sejamos iguais. O currículo é igual para todos. Que pena, porque enquanto as pessoas neurotípicas tentam se adaptar, né, mesmo sendo diferentes, tentam correr atrás, os que são um pouco mais devagar, elas conseguem, porque se esforçam demasiado e a neurologia permite. Mas e os autistas? E as crianças especiais? Essas ficam entre a cruz e a espada, não é?
E aí é quando os pais e os professores devem rever essa forma tradicional de ensino e serem criativos. E o que é isso? O que significa isso na prática? É pensar fora da caixa. O que a criança gosta de fazer? As preferências de uma criança são uma porta para o ensino dela. Por exemplo, uma criança que adora um determinado desenho animado. O professor, no caso, usa o personagem do desenho favorito para despertar o interesse da criança. Um outro exemplo, a criança não é verbal. O professor, então, não insiste falando a mesma frase, mas, 5, 10 vezes em seguida, caso ela não reaja ao comando, claro. Mas esse professor busca meios alternativos de comunicação, né, como eu já falei nos vídeos sobre a comunicação verbal e alternativa, que está aqui no meu canal, para conseguir esse entendimento da criança. Outro exemplo, a criança não consegue se concentrar na sala de aula, e isso acontece muito. Então o professor observa se ela tem alguma hipersensibilidade de ordem sensorial e tenta suprir essa sensibilidade. Por exemplo, a criança que não consegue se concentrar por causa da sensibilidade auditiva. O professor pode oferecer que ela use fones de ouvido, sem considerar isso estranho. O professor também pode usar uma carteira separada das outras crianças, sem encarar isso como segregação, mas como instrumento, ainda que temporário, para ela conseguir se concentrar e acompanhar o nível das outras crianças, o que está sendo ensinado para as outras. O professor também pode usar algum material para ser manuseado durante a aula. Se a criança tem sensibilidade visual, a que ela use óculos escuros dentro da sala de aula. Ou digamos que o professor possa também dar tempo para essa criança executar uma tarefa, ao invés de falar, olha, vocês têm 30 minutos para terminar, o problema X, dá para a pessoa autista um pouquinho mais de tempo, se for o caso, se ela não conseguir acompanhar, pela razão que seja, o resto da turma. Ou dispensar a criança da execução de uma determinada tarefa, ou até dar disponibilidade de um local para a criança ter um time out, um espaço para ela se recuperar quando ela se desestabiliza por alguma outra razão devida ao autismo. Então, tudo isso são estratégias que os professores podem viabilizar para a criança na escola, quando usa um pouquinho da criatividade, quando a escola se compromete com a inclusão, de não fazer só aquilo que está no currículo daquele estabelecimento, mas pensando que atender uma criança com autismo vai necessitar desse pensamento e dessas ações fora da caixa. Quando os pais recebem um diagnóstico de TEA, transtorno do espectro do autismo, que é o primeiro impacto, não é, com a realidade do autismo, o mundo parece que desaba. Parece que todas as ilusões de praxe são desfeitas. E por quê? Porque é isso que os médicos e os livros nos dizem. Eu, falando agora não só como especialista, mas como mãe.
E nós acreditamos. Os pais acreditam naquilo que os profissionais falam. É uma pena que ainda nesse ano atual, estamos em 2018, nós, os pais, ainda ouçamos dos profissionais que o que está acontecendo ali naquela hora do momento do diagnóstico vai ser a realidade para o resto da vida. E eu digo que é uma pena porque, por experiência, eu sei que isso não é verdade, porque todo autista se desenvolve. A gente não sabe até onde, mas ele se desenvolve. Então, hoje em dia, como profissional, o que eu digo para as famílias que chegam a mim é que o diagnóstico é um momento, naquele momento, o seu filho está recebendo a notícia de que está dentro do TEA e que pode ser um grau mais severo, pode ser um grau mais moderado, mas que existe muita coisa que essa família vai poder fazer. Então, os profissionais, nós, agora eu me incluo como profissional, nós precisamos dar também esse pouquinho de esperança para os pais. Dizer, pelo menos, que nada é definitivo. Interação social é o contato com as pessoas à nossa volta. Comunicação é o modo de compreender e de se fazer compreendido. E comportamento é o modo como a pessoa age e reage. Então, para o autista conviver razoavelmente bem, ter o que a gente chama de um bom comportamento, para ele conviver socialmente, ele vai precisar entender a comunicação, entender o que se espera dele, para que tenha chance de interagir. E é por isso que a interação, a comunicação e o comportamento acabam sendo interdependentes. Um desses elementos funciona melhor quando o outro também funciona bem. E para estimular o bom andamento dessa tríade, interação, comportamento, comunicação, os pais e os professores têm que observar a criança, não tem outra. Quais são as necessidades específicas dessa criança? Que plano a gente vai traçar para essa criança, ou seja, um plano individual de desenvolvimento. E para isso é preciso que se desvie também um pouco do padrão, São as perguntas também que a gente faz, o que a criança precisa, do que ela gosta e do que ela não gosta. O que transtorna essa criança a ponto de desencadear um surto? Quais são os talentos da criança? Quais são as suas dificuldades? E também sempre fazer observações sobre aquela criança em especial. Por exemplo, uma criança que tem mania de fugir. A gente sabe que muitas autistas se soltam das mãos dos seus pais ou dos cuidadores e correm sem pensar em perigo, sem pensar que podem se perder. Então, uma criança fujona, tem que estar anotado, tem que estar nesse quase que num documento dela, que ela, por enquanto, naquele momento, ela tem essa mania. São observações que valem ouro, na verdade, na prática. Aqui na Holanda, a gente tem já há muitos anos um passaporte do autismo. E o que seria esse passaporte do autismo? É um pequeno livreto
contendo o nome, a foto e todas as características da criança, né? Como estava listado aqui em cima. São todas as especificidades da criança listadas num só documento, passaporte dela. E a gente vê que constantemente os professores têm que conversar entre si e têm que saber como é aquela criança. É preciso saber de quem a gente está tratando. E alguns fazem isso de uma forma natural, principalmente quando a escola é pequena e o professor, até o diretor, conhece cada um dos alunos. Mas em estabelecimentos de ensino maiores ou comum, né, com muitos alunos, nesse passaporte consta praticamente o dossiê, o arquivo escolar do autista e facilita também a identificação do problema ou a criação de uma estratégia de ensino de uma maneira bem rápida. Então, esse passaporte do autismo deve ser apresentado para todos os funcionários da escola, né? Incluindo os serventes e os porteiros. Todo mundo tem que saber que tem uma criança autista naquela escola ou uma criança com alguma necessidade diferenciada. Tem gente que não gosta de falar em necessidades especiais, então é uma necessidade dela. Seja qual for o nome que a gente dê, essa criança tem o direito de receber de todos os funcionários de uma escola o que ela precisa. Por isso, nas escolas, a gente deve adotar qualquer coisa que se pareça com esse passaporte do autismo. A gente não pode falar em bom convívio social sem falar no estabelecimento de regras. E eu lembro que aquela autista famosa americana, Temple Grandin, ela sempre fala nas palestras dela o mesmo que eu aprendi por experiência, que é preciso esticar a zona de conforto dos autistas. E para isso a gente não pode ter medo deles. Medo de um surto, medo de uma crise, medo de deixar ele chateado, medo dele gritar, medo dele agredir, enfim. A gente não pode ter medo da criança autista. Quanto menos exposto ao que não faz, menos vontade o autista vai ter de fazer aquilo. O autista é ótimo em criar hábitos. Então, crie novos hábitos. Mude uma rotina. Escolha o momento certo para fazer isso, que é quando ele estiver calmo, contente, relaxado. E nesse momento ofereça o desafio. É essencial para o convívio em casa ou na escola ou em qualquer outro lugar que haja entendimento das regras sociais. E é claro que muitas das regras sociais são exageradas, sim, e eu também falo muito disso, que a sociedade pode aprender muita coisa com os autistas. Regras que a gente vai aprendendo de geração a geração e a gente se pergunta, mas para que isso? Né? Por outro lado, para se viver em sociedade, a gente tem que ter sim algum traquejo social. Então, voltando ao que eu estava falando antes, os autistas são capazes de aprender, sim. E eles são capazes de aprender as regras básicas do convívio social. Não digo que todos vão aprender e vão aprender tudo, mas algumas regrinhas básicas, sim.
E note bem que a família deve prestar constante atenção às regras que ela está impondo aos autistas, ao autista da família. Não exige demais dele. E inclua as regras aos poucos, nada de uma vez só. Né? Não enche a cabecinha do autista de regras, de coisas que eles têm que fazer. Por exemplo, os pais querem que a criança se sente à mesa sem se levantar, né? Que fique sentadinho, coma tudo que está no prato, que não fale de boca cheia, que cumprimente uma visita, que peça licença antes de se levantar, etc. São boas regras, mas é demais para ser aprendida ao mesmo tempo. Vamos lá fazer tudo tintim por tintim, um passo de cada vez. Então implementa uma regra de cada vez e comece pelo essencial. E o que é essencial? O que a criança esteja proibida de fazer, ou que ela deva fazer. Então tudo tem que estar bem planejadinho, pelo menos na cabeça da família, o que é mais importante de ensinar. Então é aquilo que você vai ensinar hoje, ou durante uma semana, ou durante um mês, dependendo da rapidez que a criança autista vai ter para entender aquela regra sua. E muito importante, quando a gente está estabelecendo essas regras, isso vale tanto para a escola quanto para casa, que é preferir recompensar quando a criança acerta do que castigar quando ela erra. Porque isso gera, a recompensa gera uma sensação de bem-estar, né? Aquilo que eu falo, de sentir, da criança se sentir bem e querer repetir aquela sensação. Já o castigo vai sempre abalar um pouco da autoestima dela, vai deixar ela mais medrosa ou mais ansiosa. Não que o castigo não valha, e castigo soa muito ruim, mas não precisa ser ruim. Castigar pode ser também uma ação sem drama, sem grito, só para que a criança entenda que a ação dela tem uma reação do adulto também. É assim que a gente educa. E seja consistente quando implementar essa regra. Né? O que você falou, o que você prometeu é lei. Então, cuidado com o que você está dizendo para a criança, qualquer criança. E certamente com a criança autista, para que ela tenha também essa estrutura na maneira como ela absorve o que você está falando para ela. Pai, mãe, professor, terapeuta. Parece difícil, e talvez seja mesmo, mas o tempo, a consistência e esse planejamento com cuidado, com carinho, de observar a criança, de se ater aos talentos, aos pontos em que ela reage bem, tudo isso vai fazer com que ela aprenda algumas regras básicas para poder conviver socialmente, para poder conviver bem em casa, com a sua família, na escola, com as outras crianças, com os professores, ou fora da escola e de casa, na sociedade, na rua, podendo aprender a esperar numa fila de supermercado, por exemplo. Tudo isso é um processo que a gente ensina a criança autista para que mais tarde, quando ela cresça e se torne um adolescente, um adulto, para que ela tenha prazer também de conviver em sociedade e que a sociedade também a receba de uma maneira positiva. Então é isso, gente. Muito obrigada.
Um bom dia para vocês. Sigam assistindo os vídeos. Grande abraço e até a próxima quarta-feira.